Fala galera, beleza? Vamos falar aqui agora sobre os fundos de investimento que tem aqui na Rico, tá? O que é um fundo de investimento? Basicamente, fundo de investimento é aquilo que todo mundo queria que eu fosse, né? Um fundo de investimento. Meus amigos, meus familiares, o tanto que eu recebo de proposta dizendo assim: pô, Vladimir, pega meu dinheiro aí, aplica lá na bolsa e o que lucrar a gente racha o lucro. Ih, muita gente me pergunta sobre isso. Só que eu não posso fazer isso, né? Inclusive isso é até crime. Só as empresas devidamente certificadas, né, cadastradas certinho como fundo de investimento é que podem fazer isso. A profissão dos caras já é essa, é pegar o dinheiro dos outros e investir da melhor forma e entregar o lucro para a pessoa, tá? Geralmente, quando tem um negócio chamado taxa de performance, que a gente vai ver aqui mais para frente, os caras ficam com 20% do lucro só, tá? 80% ele dá para a pessoa. Então, basicamente é isso, um fundo de investimento, tá bom? Várias pessoas entregando o seu capital para um gestor gerir esse fundo, aplicar na bolsa de valores e dividir o lucro com todo mundo, proporcionalmente, beleza? Existem vários fundos de investimento, né? Os fundos de renda fixa são que alocam no mínimo 80% dos recursos em renda fixa. O de ações, cerca de 67% do dinheiro do fundo é para comprar ações. Cambial é para aplicar em taxa de câmbio, essas coisas. O multimercado é flexível, tá? É renda fixa, é câmbio, é ações. Aí você tem que ver o seu fundo, né? Qual é a característica dele, que ele vai te dizer certinho lá quanto que ele vai aplicar em cada coisa, né? E fundos no exterior, que é para comprar ações lá fora, tá bom? Aqui, ó, isso aqui é uns fundos que a Rico tá me mandando aqui, não vou olhar não. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é todas as listas dos fundos que você pode comprar pela Rico, tá? Mas existe muito mais fundo que isso aqui, muito. Esses todos que a gente vê aqui é somente aqueles que estão fazendo parceria com a Rico, tá bom? Existem uns fundos que são privados, que ninguém sabe como entra, entendeu? Só com convite de outras pessoas. Existem fundos que estão em plataformas, por exemplo, a Modal Mais tem alguns fundos que é só tá nela, entendeu? Na XP, alguns fundos vai estar só na XP. A Rico, ela é uma das melhores para você ver negócio de fundo, porque ela não tem isso, entendeu? Ela não tem aquela mimimi, na minha plataforma só vai comprar os fundos meus e dos meus amigos. Ela não tem isso. Ela tem fundo de muita gente aqui. Olha só o tanto de fundo que ela tem, cara. Depois eu vou até contar. Não vou nem abaixar isso aqui, que deve ter mais de 100 fundos aqui, tá bom? Eu vou fazer um negócio aqui para vocês verem, uma coisa interessante, que eu vou organizar os fundos. Tá vendo aqui, ó, tem o amarelinho, é um fundo de risco moderado, e o vermelhinho é o agressivo, e o verdinho é o conservador. Geralmente verdinho é renda fixa, o amarelinho é renda fixa com um pouquinho de ações, e os vermelho é bastante de ações, tá bom? Eu vou botar aqui, ó, rentabilidade nos últimos 12 meses, que a gente vai ver quais são os fundos que estão conseguindo render, tá? Estou gravando esse vídeo em dezembro de 2019. Atualmente esse Capitalo Tarcos aqui, ó, é o que está conseguindo o maior rendimento, que está 48% em 12 meses. Mas eu vou dar de exemplo aqui para a gente ver esse fundo aqui que é o Alaska Black. Esse fundo aqui ficou muito famoso porque ele conseguiu uma rentabilidade muito boa, porque ele comprou a Magazine Luiza, ele conseguiu comprar na baixa, o gestor lá fez análise, acreditou e se deu muito bem. Então esse é um fundo que ficou muito famoso, tá? Não é à toa que, olha aqui, ó, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Isso mesmo. Esse fundo ele tem 1 bilhão e 600 milhões de reais de dinheiro dos outros para ele investir da melhor forma, certo? Então, atualmente, ele está sendo um dos fundos mais famosos por causa dessa grande rentabilidade que ele teve em 2016, tá bom? Mas esses caras aqui do Alasca, não é só por isso não, tá? Eles sempre tiveram bons rendimentos, tá? Um grupo muito famoso
esse Alasca aqui em relação a esses negócios de fundo. Eles têm muitos fundos bons. É que esse aqui, especificamente, aconteceu esse negócio da Magazine Luiza e ele ficou muito famoso. Mas existem outros fundos do Alasca também que são excelentes fundos de investimento, tá bom? Vamos pegar esse daqui de exemplo para a gente aprender algumas coisas aqui. Mas todos os fundos vão ter essa cara e vão mostrar essas mesmas informações. Que é o que? A rentabilidade nos últimos 12 meses. Isso aqui é a rentabilidade no ano vigente. Quer dizer que nesse ano ele já subiu quase 10%. Tá bom? A aplicação mínima, que é o que? Você tem que ter no mínimo 5 mil para você entrar nesse fundo. O patrimônio líquido do fundo atualmente. Aqui você tem aqui os rendimentos dele, tá vendo? Desde o início, nos últimos 12 meses. Aqui, ó, você tem todo o rendimento dele, ó, desde quando ele começou. Esse fundo começou em 2012, ó. Tem mais de 5 anos, né? Ó, é um fundo bem antigo, bem que eu falei para vocês, tá vendo? Como é um fundo antigo, e tem outros fundos também do Grupo Alasca, tá? Agora essa parte aqui é que é mais interessante. Todos os fundos, antes de você entrar, você tem que olhar esses detalhes aqui, tá? Que vai ser muito importante. Primeiro, deixa eu falar aqui. Deixa eu começar por esse aqui. Aplicação mínima, né? Eu já falei, você tem que entrar no mínimo com 5 mil reais. E a movimentação mínima, que você pode tirar ou colocar, tá? No mínimo 1.000 reais. Você não pode pegar e colocar mais 100 reais nele, não. 200, não. É no mínimo 1.000. Mas você pode colocar 1.200, não tem problema, tá? Mas para você fazer um saque ou um aporte, tem que ser no mínimo de 1.000 reais. Isso aqui, saldo mínimo de permanência, quer dizer, você tem que ter no mínimo 5 mil. Você não pode ter 4 mil lá, entendeu? Você pode ter 6, 7, não interessa, mas o mínimo é 5 mil. Isso aqui é o tipo de imposto de renda, né? Que pode ser progressivo ou regressivo. Nível de risco agressivo. E esse aqui é o benchmark, tá? O benchmark é como se fosse a meta do fundo, tá? É tipo, é o indicador de referência do fundo. A maioria dos fundos, inclusive, é o Ibovespa, tá? O indicador, a maioria. Mas isso aqui é até legal pegar esse exemplo aqui, para a gente ver que não existe só o Ibovespa, tá? Existe o índice de small cap, porque às vezes o fundo é de small cap, o índice de dividendo, se o fundo for de dividendo, entendeu? Tem esse aqui que é o IPCA mais 6% ao ano, entendeu? Existem vários tipos de benchmark, só que o mais característico é o Ibovespa, tá bom? Aqui ele está dizendo que é até as 14 horas para você fazer as movimentações, tá? Taxa de custódia da Rico é grátis, que algumas corretoras vai cobrar uma taxa de custódia para você ter esse fundo lá. Essa taxa de administração do fundo é uma taxa anual, tá? Aqui não está dizendo, mas é uma taxa anual. Isso significa que esse fundo vai cobrar de você 1,85% ao ano, tá? Mas se você ficar só um mês nele, ele vai fazer a continha lá e vai cobrar 0,3%, tá? Vai ser proporcional ao tempo que você ficar nele. Isso aqui é a taxa de administração máxima, porque alguns fundos isso pode variar, tá? Tem uma regrinha lá. Inclusive, alguns fundos têm um negócio chamado taxa de saída, que é quando você sai dele completamente, você vai pagar uma taxinha lá, tá bom? E esse aqui é a taxa de performance. Lembra que eu falei para vocês da taxa de performance, tá? Num geral, sempre é 20%. Eu nunca vi nem mais nem menos, tá? É meio que consensual, mas isso aqui pode ser qualquer taxa que o cara pode cobrar. Mas, no geral, os caras te cobram 20% sobre o que exceder o benchmark, tá bom? Nesse caso aqui, ó, o que exceder esse benchmark aqui, os caras vão te cobrar. Isso aqui, na minha visão, é até interessante. Por quê? Porque se o fundo não cobra a taxa de performance, o cara pode ganhar dinheiro, pode perder dinheiro, não interessa. Ele vai estar lucrando em cima de você aqui, ó, na taxa de administração, que todos eles têm. Mas quando o cara tem essa taxa de performance, o cara trabalha duro, entendeu? Porque quanto mais o fundo ganhar, mais ele vai ganhar. Então, quanto mais você ganhar, mais ele vai ganhar. Então, isso daqui, na minha visão, o melhor fundo ele tem que ter uma taxa de performance, tá bom? Agora aqui para finalizar essa parte aqui, que é muito importante também, tá? Você saber dessas regras aqui, que é o quê? Isso aqui é o prazo de aplicação. Um dia útil significa que se você botar o seu dinheiro hoje, amanhã você faz parte do fundo, tá? Não é no mesmo dia não, vai ser no dia seguinte, que está aqui um dia útil.
Aqui, ó, é muito importante isso daqui, ó, cota de resgate. Eu não tenho nenhum fundo aqui para mostrar a vocês como é que funcionam as cotas. Mas quando você compra um fundo de investimento, vamos supor, você vai botar lá R$ 1.000, você vai comprar, sei lá, vamos supor 300 cotas do fundo. Aí cada fundo vai ter um valor diferente. Às vezes com R$ 1.000 você compra 300 cotas, às vezes você compra 2.000 cotas, entendeu? Isso daí varia de fundo para fundo. O interessante é que eles funcionam com esse negócio chamado aqui de cota, tá? Todos os fundos têm cota. Então, vamos supor que você tem o seu dinheiro lá e você quer sair do fundo. Você vai lá, quero tirar R$ 1.000 do fundo. Ó, vamos supor que esse fundo aqui, R$ 1.000, fosse 100 cotas, tá? Fosse 100 cotas de R$ 10. Só para a gente ter um número certinho, para você entender como é que funciona. Então, vou lá, vou pedir para sacar minhas 100 cotas, tá? Cada uma tá valendo R$ 10. Só que aqui é o que está escrito aqui, ó, prazo da cota de resgate. São 30 dias corridos. Quando eu der esse comando aqui de saque, tá? Ele vai contar 30 dias corridos e só nesse dia é que ele vai dizer qual é o valor da cota, tá? Isso é muito importante. Porque nesse dia, nesse exemplo que a gente deu, a cota estava valendo R$ 10, concorda? Só que 30 dias depois que eu dei o comando, a cota pode estar valendo R$ 11, R$ 12, assim como pode estar valendo R$ 9 ou R$ 8, tá bom? Porque o fundo vai ficar lá, ocorrendo. Todos os dias ele vai atualizando a cota, tá? Isso vai variando. Mas é como estou explicando aqui para vocês. Para você sair, você tem que ver esse lance aqui, ó, da prazo de cota resgate. No caso desse fundo é 30 dias depois. Então, você vai dar o comando para sair num dia, no mês seguinte, o preço que tiver é que vai cotizar, ele vai fazer a conta lá. Vamos ser otimistas aqui, vamos supor que daqui a 30 dias a cota esteja a R$ 11, beleza? E eu mandei sacar 100 cotas, então eu vou receber R$ 1.100, certo? Beleza, esses R$ 1.100 vai cair na minha conta 3 dias úteis depois, que é esse lance aqui, ó, prazo de liquidação do resgate, tá bom? E aqui por último, só para finalizar, tem esses documentos aqui, é muito importante, eu vou mostrar só aqui, ó, a característica do fundo, tá? Que é esse coisa aqui bonitinho, ó, tem muitas informações aqui, eu não vou abrir os outros documentos aqui não, mas em cada fundo que você gostar, você vai abrindo e vai vendo, tá? Que aqui tem várias informações interessantes sobre o fundo, mas essa parte da Rico aqui, ó, basicamente ela já reúne todas as informações que você precisa saber para você entrar num fundo, tá bom, galera? Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com essa análise sobre fundo de investimento. Qualquer coisa, deixa um comentário aí, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e bons investimentos a todos.